Durante muito tempo, se alguém perguntasse para mim o que é que eu mais queria, o que você quer? Fala sobre seu maior sonho, fala sobre coisa que você mais quer. Eu responderia que eu quero morrer. Eu quero morrer. Não quero ficar aqui. Mas eu vou explicar o que eu aprendi recentemente com o Senhor Jesus em relação a isso. Eu tenho meu devocional. Quem me segue já sabe que eu sou apaixonada por esse devocional especialmente. E eu vou trazer aqui para você a leitura de hoje. O santo espiritualmente preguiçoso. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Hebreus 10, 24 e 25. Todos nós somos capazes de ser santos espiritualmente preguiçosos. Preferimos nos manter longe dos caminhos acidentados da vida e nosso objetivo principal é conquistar um escape pacífico da agitação desse mundo. Fugir das agitações desse mundo. Esse sempre foi um dos meus objetivos. Eu sempre gostei de ficar sozinha, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de ficar em casa. Mas nos últimos tempos isso veio se intensificando. À medida em que o mundo piorava, à medida em que, na verdade, as profecias bíblicas vinham se cumprindo e o amor esfriando e os crimes absurdos e as injustiças crescendo, mais aumentava a minha vontade de estar só, de buscar ao Senhor, de estudar a palavra, de não fazer mais nada. E eu procurava o que me prendia aqui? Quais eram os meus sonhos? O que eu queria fazer? E eu via que as pessoas queriam cargos, queriam viagens, queriam casas, queriam trabalhar, queriam desenvolver grandes projetos. E eu não queria nada. Só queria ficar quieta no meu canto. Até que recentemente eu ouvi em algum lugar a seguinte pergunta: você morreria por Jesus? E imediatamente eu respondi que sim. Claro, eu morreria por Jesus. Mas aí veio a segunda pergunta. E viver? Você viveria por Jesus? Esta segunda pergunta me paralisou. Porque até então eu achava que não ter apego a esse mundo, não ter apego às coisas dessa vida, não ter apego a nada e estar pronta para morrer, estar pronta para ser arrebatada ou estar pronta para me encontrar com o Senhor, era algo muito grande. A maioria das pessoas teme a morte e eu não. Eu estava pronta para ir. Mas aí eu escuto essa pergunta: e viver por Jesus? Você viveria por Jesus? E na verdade não faz pouco tempo que eu ouvi essa pergunta. Isso já faz, acho que perto de 2 meses. E ela vem ressoando na minha cabeça. Porque eu percebi que eu não tenho vivido por Jesus. Eu até estou pronta para morrer por Jesus, mas eu não tenho vivido por Jesus. E amanhã é meu aniversário. E essa data, ela sempre traz pensamentos, a gente sempre avalia, né, o ano que passou, enfim. E eu tenho também pensado muito nisso, né? O que eu entreguei a Jesus nesses 365 dias? Como que eu vivi para Jesus? Eu vivi para Jesus? E aí, enquanto eu estava lendo esse devocional de hoje, eu estava também ouvindo um louvor que diz assim: esta é minha promessa,
Eu gastarei minha vida para te coroar. E aí isso só confirmou o que eu vinha pensando, né? Eu tenho coroado o Senhor com a minha vida? A minha vida tem sido uma coroação ao Rei Jesus? Eu tenho vivido por Jesus? Mais uma vez, você viveria por Jesus? Desculpem. E aí, na continuação desse devocional de hoje, o texto diz o seguinte: ter uma vida retraída, reclusa e isolada é diametralmente oposto à espiritualidade ensinada por Jesus Cristo. E era o que eu estava buscando, né? Era o que eu estava querendo fazer. O verdadeiro teste de nossa espiritualidade ocorre ao nos posicionarmos contra a injustiça, degradação, ingratidão e confusão. Todas essas coisas tendem a nos tornar espiritualmente preguiçosos. Enquanto somos testados, queremos usar a oração e a leitura bíblica com o objetivo de encontrar um escape silencioso. Usamos Deus apenas para obter a paz e a alegria. Buscamos apenas o nosso prazer na pessoa de Jesus Cristo, não a verdadeira compreensão de quem Ele é. Este é o primeiro passo em direção ao erro. Todas essas coisas que buscamos são apenas consequências e, no entanto, tentamos transformá-las em causas. Eu não sei se você consegue ver o quanto isso é profundo. Aqui eu vejo que, olha só, a gente está orando, fazendo a leitura bíblica, louvando, e isso é o que a gente está dizendo, que a gente está entregando a Deus. Mas, na verdade, a gente está usando isso para obter paz e alegria para a gente. É só isso. Nós estamos usando essas práticas, muitas vezes, como desculpa para a gente ter um escape silencioso, para a gente morrer por Jesus, mas não viver da forma como Jesus quer que a gente viva. Ele não quer que a gente viva isolado. Ele não quer que a gente viva calado, silenciado. Ele não quer. E a Bíblia mostra isso muito claramente. Então, na continuidade do texto aqui, tem um versículo lá de 2 Pedro 1:13. Também considero justo, afirmou Pedro, despertar-vos com essas lembranças. É muito perturbador ser ferido com um golpe no estômago por alguém que é usado por Deus para nos despertar. Alguém cheio de discernimento espiritual. O ativismo e o ser espiritualmente ativo não significam a mesma coisa. Veja só. Aqui fala da diferença entre ser espiritualmente ativo e ser ativista. O verdadeiro perigo no comodismo espiritual é não querermos ser despertos. Tudo o que desejamos é um escape espiritual do mundo. Contudo, Jesus Cristo nunca encoraja a ideia do isolamento. Ele diz em Mateus 26, versículo 10. Ide avisar a meus irmãos. E, de fato, esse livro ele tem me confrontado muito. E hoje, né, véspera do meu aniversário, mais uma vez eu ouvi a pergunta: você viveria por Cristo? E aí, o louvor que estava tocando me desafiou. Sua boca está dizendo, mas você está realmente se comprometendo a gastar a sua vida para coroar o Senhor? Natália.
E sim, eu confesso que é mais fácil morrer por Jesus do que viver por Jesus. Para mim é mais fácil. Para mim é mais fácil. Mas eu não posso escolher o mais fácil. Eu preciso, se eu o amo tanto, ao ponto de querer estar com ele o mais rápido possível, ao ponto de querer estar disposta a entregar a minha vida por ele, eu preciso entregar a minha vida a ele, vivendo como ele quer que eu viva. E aí hoje eu olhei o meu WhatsApp, eu tenho dois, eu tenho um número pessoal e tenho um número de negócios que eu acesso menos, porque todo mundo tem meu número. E nesse WhatsApp de negócios tinha uma mensagem de abril, se eu não me engano, de uma pessoa que foi minha aluna, fez um curso comigo de comunicação. Não, nem foi de comunicação, foi de sobrecarga. Eu tenho um curso de sobrecarga, né? Como que a gente se livra da sobrecarga. E ela falando que queria fazer o curso de comunicação comigo, mas que estava passando por uma fase muito difícil. Isso em abril, ela falou. E aí ela começou a falar de como Deus tinha me usado, estava me usando para abençoar a vida dela e para abençoar outras vidas. E eu falei, e eu pensei, né? Pois é, e eu tô aqui querendo morrer por Jesus. Enquanto isso, eu não estou vivendo da forma que Jesus queria, eu não estou abençoando esta pessoa, eu não estou sendo usada por ele para que outras pessoas sejam abençoadas, eu estou enterrando o meu talento, eu estou calando o meu dom, eu estou ouvindo mentiras do inimigo repetidamente na minha cabeça, dizendo que eu não posso, que eu não sei, que não serve, que não adianta, que muita gente está fazendo, que não preciso fazer, que fulano é melhor e que não vai fazer diferença e por que eu vou... Sabe? E são tantas e tantas e tantas mentiras do inimigo e nossas, né? Porque a gente acaba criando justificativas para morrer por Jesus, para não viver por ele. Esse foi o aprendizado de hoje. Esse foi o aprendizado no 364º dia do meu ano. E eu vou pensar muito sobre isso ainda hoje, para que amanhã não, porque o amanhã não existe. Hoje ainda, eu já me comprometi agora pela manhã, e hoje ainda eu darei continuidade, porque não é início, eu já comecei várias vezes, eu darei continuidade ao que eu me comprometi através da minha boca. Eu gastarei a minha vida, para coroar o Senhor, com cada vez mais intencionalidade, consciência, por decisão, não é por vontade. E aí, este é o motivo do início do vídeo. Não é por vontade, mas o cristão, ele não age por vontade, né? A gente não vive por vontade. A gente vive por decisão. A gente vive por escolha. A gente vive por obediência. E por obediência e por escolha de querer agradar ao Senhor, eu gastarei minha vida para coroar ao Senhor Jesus. E eu viverei por Ele a partir de hoje. Em nome do Senhor. Pai amado, abençoa, Pai, a mim
e a esta pessoa que ouve essa mensagem neste momento e que eventualmente também vinha se recolhendo, vinha se escondendo, vinha se guardando e muitas vezes fazendo o certo, que é orar, louvar, ler a palavra, mas com a motivação errada. Fazendo isso para justificar o seu afastamento da comissão, que é viver para Cristo. Fazer o que Cristo pediu que nós fizéssemos. Ir e falar dele, falar a palavra, viver com alegria. O cristão, ele precisa exalar a alegria resultante da certeza da salvação, porque esse é o nosso maior testemunho. Visita nesse momento, Pai, essa pessoa que vê esse vídeo e, em nome de Jesus, Pai, tira as escamas dos nossos olhos. Não permita, Senhor, que o inimigo nos engane com frases mentirosas, Pai, que possamos ouvir apenas a voz do nosso pastor. Em nome de Jesus, Pai, que esse vídeo chegue a cada uma das pessoas que precisa, assim como eu, internalizar essa palavra e todos os dias refazer o compromisso de viver pelo Senhor e gastar a vida para te coroar. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Eu não costumo pedir aqui, mas vou pedir. Curta esse vídeo, compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa palavra e siga o canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo deve ser distribuído para um número maior de pessoas. Que Deus nos abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.